Boa tarde a todas e todos. Temos hoje aqui a alegria de receber o Vitor Dentelo, que é arquiteto urbanista formado pela UFPR em 2018, gerente BIM da CW BIM, e hoje vai dar uma oficina para a gente sobre as ferramentas BIM, né? Principalmente já como ele teve contato com a nossa experiência de projeto, com os componentes que a gente está desenvolvendo na disciplina, e na IC e na IT, ele vai ajudar a gente aqui com as ferramentas. Vitor, seja muito bem-vindo, o espaço é seu, né? Se você quiser, agora que tem um pouquinho mais o pessoal está chegando, você quiser falar de novo aquilo sobre o pessoal te interromper e tudo mais, e ligar a câmera e áudio e ir conversando, eu acho legal. Tá. Então, bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Eu tinha comentado antes, né, para quem não tinha chegado ainda, de repente, se alguém quiser me interromper mesmo para ficar mais dinâmico, ou falar tá indo muito rápido, ou tá indo muito devagar, eu acho bem bacana, eu gosto da experiência, até porque sinto saudade da experiência de sala de aula, porque é mais dinâmico mesmo, né? Até a questão da apresentação também, vou apresentar de uma forma um pouco diferente também, porque eu consigo desenhar ao longo da explicação, também clicar, apagar a coisa, não só uma apresentação de PowerPoint, porque eu também acho que é um pouco mais dinâmico, né? Eu estava acostumado muito, eu puxo mais para esse lado da tecnologia na hora de trabalhar, mas na hora de dar aula, eu gosto de dar aula no canetão mesmo, até mais do que apresentar slide, qualquer coisa, porque eu acho que fica mais fácil de construir o raciocínio, né? De ligar as coisas, apontar e construir as ideias. E aí, hoje eu vou falar um pouco sobre BIM, né, sobre o que representa, o que é a metodologia, né, usar uns conceitos um pouco genéricos para tentar simplificar isso, que às vezes parece que é uma coisa e não é, e o pessoal tende também a falar de uma forma que, não sei, eu sinto a impressão de que o mercado tenta complicar isso, sabe, falar que é uma coisa que, nossa, é uma coisa difícil, quando na realidade é só uma forma de trabalhar, né, não é assim, não é uma forma de complicar as coisas, eu acho que traria basicamente como uma forma diferente de organizar a informação, né? de ter as coisas colocadas de uma forma diferente, mas não é muito diferente do que a gente sempre fez a vida toda como prática de projeto, né? Acho que não mudou efetivamente tanta coisa assim, não é um salto, não chega a ser uma virada de chave. E aí quem quiser até falar, acho que deixar o microfone aberto também, fazer barulho, fazer porque eu tô só com o monitor e eu vou tá com a tela apresentando. E aí, como eu não consigo ouvir nada, o fone bloqueia muito bem o ruído externo, então às vezes fica um pouco silencioso e dá a impressão de que a gente está falando sozinho, assim. Então, assim, é uma coisa pessoal. Eu me sinto um pouco desconfortável às vezes de parecer que estou falando sozinho, estou falando para o ar. Então, podem me interromper, podem colocar perguntas durante a apresentação também. Se for para responder depois, eu deixo para responder depois, mas só para a gente tentar criar essa dinâmica, tudo bem? Aí, agora eu vou apresentar minha tela, né? Eu não vou estar vendo, como eu estou com o monitor só, eu não vou estar vendo as carinhas, tá? Então se eu perguntar alguma coisa, eu não vou estar vendo gestos, mas pode fazer barulho mesmo. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui o botão. Tá dando para ver a tela já? Tá. Tá? Sim. Então vamos lá. Primeiramente, vou falar um pouco sobre uma forma que eu gosto de explicar o que é a metodologia BIM em si, né? Eu gosto muito de um blog que chama Shugnome, que ele é um usuário de ArchiCAD também. Eu lia bastante ali na época, e ele tem algumas conceituações bem interessantes sobre o que é, de fato, uma forma um pouco mais simplificada de explicar, e sem criar muito floreio, né? Então, eu até coloquei esse diagrama aqui, coloquei ele como fonte, né? Então, o que a gente tem hoje, né? De certa forma, como metodologia de trabalho, a gente não foge muito disso, né? Porque a gente faz um modelo, às vezes, em SketchUp, a gente faz uma maquete física, né? Que seria o próprio modelo 3D, representação tridimensional.
a gente faz especificações, né? Então a gente diz que um piso é determinado material, uma parede é uma determinada composição, material. A gente faz a representação, a gente coloca uma nota dizendo que aquela é uma porta 01, janela 01, a gente coloca o raio de abertura da porta desenhado na planta. Então, assim, a gente não consegue ter simplesmente uma... A gente não consegue fazer um projeto sem tratar dessas três dimensões, né? E por que ele coloca dessa forma? Ele coloca o 3D como uma forma física mesmo da coisa, né? Isso não muda muito porque a gente sempre fez maquete física, né? A gente sempre fez estudos, a gente sempre usou essa metodologia também, né? Seria a dimensão 3D, de fato. A dimensão 2D é, de fato, a representação planificada que a gente trabalha, né? Porque hoje ainda, querendo ou não, por mais que a gente faça qualquer tipo de arquitetura, fatalmente a gente vai acabar voltando para a dimensão planificada depois, né? Mesmo que a gente trabalhe em 3D. Então, por exemplo, eu fiz uma volumetria, uma casca, fatalmente eu acabo às vezes planificando e redividindo em triângulos de alguma forma para facilitar esse entendimento, ou mesmo para a produção desse edifício, né? Produção desse espaço. Eu volto para o desenho 2D, eu simplifico a dimensão e acabo tendo essa situação atrelada com essa aqui, né? E também eu preciso ter isso, esse 3D e esse 2D não funcionam se eu não tiver essa correlação, né? O que seria um D? Um D seria uma dimensão única, né? Ou uma corda de texto, né? Alguma informação de dimensão, de especificação, que eu posso também atrelar tanto a esse espaço, tanto essa representação 2D quanto essa representação 3D. Então, isso são coisas que se conectam. E o que dá para dizer sobre trabalhar em BIM? Trabalhar com o modelo BIM não é diferente de fazer projeto de arquitetura da forma que a gente está acostumado, convencional. Mas a situação está muito mais relacionada com as relações que os elementos têm entre si e a inteligência que esses elementos têm, né? A gente está muito acostumado a ver e falar, principalmente sobre, quando a gente trabalha com ArchiCAD, com Revit, enfim, a gente está principalmente acostumado a ver e a falar sobre a terceira dimensão, né, sobre o modelo que a gente vê, né. Aí a gente fala também sobre geração de plantas, cortes automáticos, e uma coisa que eu vejo muito pouco a gente falar é sobre essa letrinha aqui, que é talvez a letra mais importante no final, né, que é a letra I. Que é você clicar no elemento, ele saber o que ele é, se ele é uma porta, se ele é uma janela, se ele é uma parede, se ele é uma laje, enfim. Porque, querendo ou não, são todas representações geométricas, né? São todas representações tridimensionais, de fato. Às vezes vão gerar representações 2D parecidas, e para a gente entender e compreender e trazer aquilo para tornar aquilo construtivo, a gente precisa trazer a informação desse elemento, né? Então, o fato simplesmente de eu estar modelando uma laje e dizer que ela é de concreto, ela já é um modelo de informação, porque ela já é um elemento 3D que tem pendurada uma informação nela, né? Então, essa associação entre todas os escopos e todas essas possibilidades é o que constitui esse modelo, né? E aí, assim, por que eu coloquei aqui o 2D, né? Muitas vezes a gente tende a achar que o 2D vai ser simplesmente uma representação planificada do 3D. Mas como a gente está trabalhando a nível urbano e desenvolvimento de projeto depois, o 2D ele não é simplesmente um corte preciso da representação 3D e colocado na planta, né? Então, para a gente ter uma representação legível também de projeto, a gente também precisa dos elementos bidimensionais, né? Então, aqui, por exemplo, na porta, a porta é um modelo assim, né? Por assim se dizer, quando você olha ela em planta, essa seria a camada 3D dela, por exemplo, somada com a parte 2D de desenho dela, de fato, né? Então, ela vai mostrar um raio de abertura, mostrar uma achura ali de um material, alguma coisa. E aqui, por exemplo, eu coloquei o selo de nomenclatura da porta. Eu sei que ela é uma P01 de 90 por 2,10. E 90 não é a dimensão
total, geralmente, dela, né? Geralmente é a folha. Então, você tem uma informação sobre especificação do elemento que aparece na planta, né? E aqui, por exemplo, eu coloquei aqui como um exemplo de informação 1D, que eu posso agregar a informação e saber qual que é o tempo de resistência a fogo dela, por exemplo, para um projeto de incêndio. Então, é isso aqui que eu chamaria de uma informação 1D que está pendurada a um elemento, né? Então, de certa forma, a gente já faz isso, né? Então, quando a gente diz que uma porta corta-fogo, por exemplo, ela tem 90 minutos de resistência, eu já estou pendurando essa informação diretamente na porta, né? Aqui, o que muda nesse caso, né? Nesse caso, a diferença é que eu estou fazendo essa convergência das informações num único elemento. E esse elemento, ele representa, de fato, esse elemento 3D, e ele representa a porta daí, né? Então, deixa eu colocar uma porta aqui de novo, só para explicar melhor do que isso se trata. Então, aqui eu teria a porta 3D, se fosse o caso, né? Aí eu vou vir para uma porta um pouquinho mais inteligente, que possui as características, que, como eu estava dizendo, né? Então, eu posso regular essa questão da apresentação em planta para a leitura humana, que é o final do processo. E aquilo que eu estava dizendo da informação 1D é o fato disso estar tudo agregado num elemento só, né? Então, aqui eu tenho a classificação geral, tempo de resistência ao fogo, eu posso trocar para, por exemplo, 60 minutos de resistência. Então, eu pendurei uma informação e agreguei essa informação a essa porta. E esse é o que eu chamo de convergência dos dados, né? Tanto o dado 3D, quanto o dado 2D, quanto o dado 1D. Como eu tinha falado, isso não muda muito da forma como era feito anteriormente, né? A diferença é que a gente fazia uma planilha separada, colocava essa especificação para depois comprar, fazia o modelo 3D no SketchUp e depois fazia o AutoCAD separado para ter a representação em planta. E hoje a ideia é a gente ter tudo convergendo nesse único modelo, que representa tanto a parte de documentação, quanto a parte de informação, quanto a parte de visualização também, que é a parte tridimensional. Beleza? Até aí, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida, por enquanto? Tudo certo? Acho que não. Acho que não. É que tá um silênciozão aqui, daí, bom, vou seguir. Então, beleza, temos essas 3 dimensões, né? E aí, o que a gente começa a tratar em cima disso, né? Quando a gente trabalha com... Eu vou fazer o um exemplo com o SketchUp, né? Até para ficar isso um pouco mais claro, essa questão dos elementos, né? Então, uma coisa que eu tenho importante, hoje em dia o SketchUp consegue fazer isso também para efeito de FC, né, que é um formato comum de entrega. Não vou lidar muito com esse assunto por enquanto. Mas uma questão importante dos elementos é justamente isso. Isso é uma provocação que eu costumo fazer, né? Que, assim, nada impede de eu fazer 4 elementos, né? Só desligar a sobreposição aqui para ele ficar com a cor normal. E assim, o que me diz, eu provavelmente lendo, fazendo uma interpretação do 2D, eu sei que eu poderia saber que isso é uma laje, isso é uma parede, isso é uma viga, isso é um pilar. Mas nesse caso aqui não fica tão óbvio, né? Geralmente eu posso tentar interpretar pelas dimensões tridimensionais, né? Então é mais fácil, por exemplo, eu saber que isso aqui é um pilar, isso aqui é uma viga, porque está um pouco óbvio, mas mesmo assim não necessariamente seria, né? Mas isso aqui não. E esses elementos aqui, por mais que eles sejam os 4 iguais, eles são de fato diferentes. Então essa questão da informação, da modelagem da informação, é justamente isso. Então todo elemento, né, além da camada de visualização 3D e de outras camadas de informação que eu possa estar adicionando, ele geralmente vai ter aqui uma questão de classificação e de property set. Vou falar o nome em inglês porque usualmente se usa dessa forma, né? E até a norma brasileira vai trabalhar bastante com essa questão, possivelmente, de property sets, que são, conforme o tipo de elemento, você vai ter um dado relacionado a esse elemento, né? Então, por exemplo, aqui, laje, parede, eu chamei esse aqui de parede, né, esse elemento.
aqui é uma viga e esse aqui é um pilar. Então, para efeito de modelo BIM, qual que seria a diferença entre esses elementos? Por mais que eles sejam iguais, depois que eu pego eles e separo, então a questão do comprimento, por exemplo, a largura e a altura dos elementos, geralmente, por exemplo, no caso da viga e do pilar, não são os mesmos, né? Então, não existe um depara formal, né? Então, se eu falasse, por exemplo, qual que é o comprimento desse pilar e o comprimento dessa viga, essa viga tem 3 metros de comprimento e esse pilar tem 1 metro de comprimento. Por quê? Porque dependendo do tipo de elemento, esse é um modelo que ele tem uma inteligência para saber, de fato, qual que é a dimensão que representa o comprimento do elemento, né? Então, isso para entender que isso é, de fato, um modelo BIM, eu tenho que ter essas métricas também associadas aos elementos. Então, não basta saber que aquele elemento é tal. Então, o pilar, eu tenho o comprimento nesse sentido, que aqui no ArchiCAD é representado pela linha azul, que indica o comprimento do elemento, e na viga também é representado pela linha azul. Então, aqui eu tenho uma viga, se tivesse uma viga de 300 centímetros de comprimento e um pilar de 300 centímetros de comprimento, a relação seria essa, né? E aqui, por exemplo, no caso desses sólidos com a mesma dimensão, eles não têm as mesmas dimensões, porque o comprimento, por exemplo, da viga é nesse sentido, né? Porque a viga, nesse caso, é longitudinal, e nesse caso, por ser um pilar, o comprimento do pilar ele é dado na vertical. Então, muitas vezes, para efeito de composição, de orçamento, é importante que os elementos tenham esse tipo de inteligência também, para a gente saber que, por exemplo, aqui a seção é dada pela largura e pela altura da viga, e aqui no caso do pilar, essa é a largura e essa é a altura do pilar. O comprimento está no outro sentido. Então, esse elemento, sabendo que ele é um pilar, ele pode te dar uma informação relevante e diferente, né? Então, aqui eu fiz esse exemplo, né? Então, eu vou botar um pilar de 20 por 40 e uma viga de 20 por 40, e a lógica é exatamente essa, né? Então, a dimensão altura e largura, ela se dá conforme o elemento, né? A dimensão comprimento, a dimensão área também. Então, isso é bem relativo, né? Dependendo do tipo de elemento e dependendo do tipo de escolha que você faz, né? Então, essa é justamente a diferença, por exemplo, entre modelar uma caixinha do SketchUp, né? Que geralmente você não consegue atribuir qual que é a superfície, pelo menos até onde eu usava, eu não consigo atribuir qual que é a superfície, qual que é o sentido de fato dela, e você modelar com uma ferramenta e está trabalhando numa metodologia voltada para isso, né? Então, por exemplo, a laje e uma parede, questão de área, se eu tiver a área dessa parede, ela é nesse sentido, né? E a área da laje é nesse sentido, né? Mas se eu não tenho uma ferramenta que me dá isso, eu não consigo tirar isso automaticamente, né? E aí, voltando lá para isso aqui começa a se perder, né? Porque eu tenho que calcular essa informação manualmente e ela para de converger com o que eu já modelei. Então, isso acaba ficando separado e eu acabo não atingindo isso aqui, né? Que é o meu objetivo. Então, eu tenho informação que não se conecta e, consequentemente, ela não tá convergente. Acho que essa é a melhor forma de enxergar e de explicar de forma sucinta o que é um modelo BIM. O modelo BIM, basicamente, é uma coisa convergente das necessidades que a gente tem de projeto, seja de especificação, seja de documentação, enfim, seja de desenho. Ele é um modelo que tenta facilitar toda essa situação. E aí, outra questão muito, muito forte também, isso daqui não vai ser uma coisa que provavelmente vai entrar agora, para a forma como eles vão estar trabalhando, mas isso para efeito de futuro, enfim, de conhecimento, isso aqui é uma coisa bem bacana. Como os elementos eles são inteligentes de certa forma, eles têm a camada aí de informação, os elementos eles têm correlações entre si. Então, o que acontece? Quando eu modelo uma parede, eu uso bastante o termo parede-mãe, né? Para saber o quê? Eu posso ter uma parede, aqui eu tenho uma camada de reboco, uma camada de tijolo e outra camada de reboco, por exemplo, né? E aí eu tenho essa parede aqui como um elemento, que ela é um elemento completo. Eu sei que eu tenho também uma parede de 17 centímetros,
que também é composta por subpartes das paredes que tem reboco, tijolo e reboco. E aí, são elementos que são vinculados a elementos, e aí, por exemplo, eu posso adicionar um tempo de resistência à chama, por exemplo, nessa própria parede também, que foi o exemplo que eu dei em relação à porta, de 60 minutos. Né? Então, o tempo de resistência a incêndio dessa parede, aí, deixa eu mudar aqui só para ficar colorido, eu adicionei que o parâmetro dela é 60 minutos. E eu posso adicionar esse mesmo tempo de resistência para a porta. Então, o que, que acontece? Isso aqui é um parâmetro, né, aquilo que eu chamei de property set. Ele é uma camada, ele é uma dimensão de informação que eu adiciono e posso estar aplicando essa dimensão de informação aos próprios elementos, né? Então, como ela é uma informação de elemento, eu agrego ela ao elemento, mas, por exemplo, eu não agrego ela a um pavimento, porque o pavimento não é um elemento que tem, por exemplo, resistência à chama. Isso é só uma forma de organização. Porém, os elementos estão vinculados a um pavimento, porque ele guarda uma relação também com o pavimento. Então, o que vai acontecer? Um indício forte de que você tem ou não um modelo BIM, né, para comparar, é, por exemplo, essa correlação entre os elementos. Né? Então, eu tenho aqui que a parede guarda uma relação com o pavimento térreo, né? Se eu colocar aqui uma porta nessa parede, eu vou saber que essa porta também tem uma relação com a parede, que tem uma relação com o pavimento térreo, e depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão da relação dos elementos também. Então, isso é bem importante para a organização das coisas também, né? Por exemplo, uma definição da porta, que ela pode fugir um pouco, né, por causa de um portão, de um fechamento independente, é que por uma convenção, por exemplo, toda porta, ela depende de uma parede para existir. Então, ela não consegue ser uma porta independente nem uma janela independente de forma geral, né? Então, ela tem a porta e a janela, elas precisam estar contidas dentro de uma parede que está contida no pavimento, que está contida na construção. Então, ele tem uma relação de dependência, né? Você não consegue construir uma porta solta no espaço de início, assim. Então, essa relação entre as coisas também que indica também aí essa convergência das coisas, né? O fato de ser uma parede, aceita a porta, eu não consigo colocar uma porta numa viga também, porque, né, não faria sentido, mas é mais ou menos um pouco isso também, né? E aí, essas camadas de informação, isso vai se transformando também numa malha um pouco mais complexa, né? Então, da mesma forma que eu poderia adicionar uma informação de tempo de resistência à chama, né? Tempo de resistência a fogo, eu posso também adicionar uma propriedade de material aqui. E aí eu posso, vamos supor, por exemplo, que a porta é do mesmo material aqui dessa camada de parede, né? Então eu posso ir correlacionando esses elementos com uma dimensão de material, né? Justamente. Então eu venho aqui no modelo, em geral os modeladores BIM possuem materiais de construção aos quais eu pego, por exemplo, um elemento e vinculo diretamente a um material de construção. Eu poderia ter essa relação direta, né, do elemento, por exemplo, uma laje de concreto com contrapiso, com um acabamento de piso, e esses materiais estarem relacionados aos subelementos, como eu também posso ter uma relação mais direta, né? Eu posso ter uma laje de camada única que se relaciona diretamente com o material, né? Então, também é uma premissa aí dos objetos terem materialidade, terem, enfim, especificação, às vezes, acústica, especificação de iluminação, por causa de elementos de iluminação, enfim. Mas é essa ideia de que as coisas têm correlação e elas vão se conectando numa malha bem mais complexa que guarda informação, né? E aí a gente entra num fator também, que daí eu vou falar um pouco do objeto e da questão dos dados também, é que é a extração de custo também, né? Teve um livro que eu acabei lendo, acho que foi no 4º ano também, que é muito bacana, tem na biblioteca até, que ele chama O Custo das Decisões Arquitetônicas. E é bem bacana, porque uma coisa que a gente se depara muito, não sei eu pelo menos, né, durante a profissão, é o cliente ficar sempre muito preocupado com a questão do custo da obra, né? Que, poxa, o arquiteto não tem controle, né? Você não sabe o que está acontecendo, vai furar. E uma coisa legal de trabalhar dessa forma é que como também você pode guardar
uma relação de multiplicação em cima dos seus elementos, e isso está baseado em dimensão, então eu posso fazer um estudo de custo e ter justamente aquele poder sobre o projeto e sobre o controle do projeto que eu não tinha antes, né? Então, anteriormente, por exemplo, eu tinha que ficar multiplicando a largura do ambiente pela altura do ambiente para ter a área dele, para daí multiplicar por um custo e chegar num dado. Hoje isso fica um pouco mais fácil, porque eu posso pegar esse próprio elemento, atrelar uma composição de custo para ele, e isso aqui também é uma nova dimensão, né? Então, não sei se alguém já teve contato também, mas vai ser o caso fala-se muito, né? Existe essa dimensão, o pessoal fala que é o BIM 4D e o BIM 5D, né? Aí você fica naquela, poxa, mas como que isso é possível, né? Como que tem mais do que 4D? Mas isso aqui é só uma nomenclatura, né? E daí também o pessoal extrapola um pouco, vai para 6, 7D, mas o que basicamente é isso, né? Todas essas outras dimensões, além do 3, basicamente é uma relação entre isso aqui mais 1D. Então aqui eu teria justamente isso aqui. Então o 4 não é uma coisa de outro planeta fisicamente. É justamente isso aqui. O 5 é isso aqui. Porque é basicamente uma propriedade a mais que você adiciona, e pela irrelevância dessa informação, dessa propriedade, eles tendem a entender essa dimensão como uma dimensão a mais. Então, o 4D dá para a gente dizer que é isso aqui, o tal do 5D dá para a gente dizer que é isso aqui. O que geralmente é isso, né? O 5D, que é a relação de custo, é geralmente isso aqui. Então, o modelo 5D seria um modelo aplicado uma relação de custo e multiplicada pelos próprios elementos. Então, é o modelo que responde nativamente pela relação de custo. Eu já vou dar um exemplo ali num próprio elemento, né? E um elemento 4D é um elemento que tem, em cima disso aqui, por exemplo, a data de execução ou a data de planejamento, que é justamente o planejamento de obra. Então, eu posso atrelar esses elementos a um planejamento, adicionar essa dimensão e falar que esse é um modelo 4D porque ele está correlacionado ao tempo de execução da obra. E aí eu posso também criar relações, por exemplo. O modelo ele vai saber para mim que eu não posso executar uma porta se eu não tiver executado a janela, né? Então, eu vou ter essa sequência também para execução por exemplo, de uma porta. Então, a inteligência do modelo ela vem nesse aspecto também, né? Então, eu tenho o modelo 3D, adiciona a dimensão temporal, que a gente chama de 4D, e tem o 5 também, que é a questão de custo, né? Beleza. E aí, adicionando todas essas camadas de informação, o que acontece? Quando eu começo a trabalhar com um monte de elemento, tudo solto, e começa a misturar tudo isso começa a ficar um pouco bagunçado, né? Começa a ficar um pouco desordenado. Aqui eu só dei algum exemplo com poucas coisas para ficar um pouco mais simples, mas eu tenho vários pavimentos, dentro desses vários pavimentos eu tenho elementos, que tem subelementos, que tem composições de custo por elementos. E aí o que acontece? Como eu estou num modelo que ele é inteligente, eu posso entrar numa tabela e eu posso começar a listar esses dados. Então, para mim, que estou fazendo um projeto, é legal ter o controle desses dados e esses valores para conseguir também tomar uma decisão, né? Então, a gente consegue saber o impacto das decisões que a gente está tomando, né? Justamente. E aqui, isso parece complicado para a gente olhar, mas a nível máquina, a nível computador, o computador pode ajudar muito a gente nesse sentido, porque, por exemplo, eu posso dizer que eu estou nesse pavimento e escolhendo custos desse pavimento. Ele vai aglutinar tudo isso aqui para mim e me dar uma tabela com esses custos por pavimento. Ou eu posso pedir um custo global, né? Então ele vai achar tudo que está no projeto e somar tudo para mim e me dar um custo global. Ou eu posso achar um custo global de tijolo que vai ter um fornecedor diferente. Então ele vai pesquisar no meu projeto quais composições representam tijolo e a partir disso aqui ele vai apagar tudo que está para trás, por exemplo, né? Se eu disser para ele que ele é tijolo. Então, como ele sabe o que tem de tijolo, ele vai limpar o meu custo e ele vai me dar o custo somado só daquilo que eu preciso de fato. Então, essa relação de ir e voltar e de fazer essas escolhas também
me dá uma liberdade e me dá um controle muito maior, né? Então eu tenho simplesmente essa situação, né? Eu tenho por pavimento, né? Mas eu decidi escolher, por exemplo, só o tijolo aqui, né? Então eu vou puxar o tijolo de um pavimento e somá-la no final, puxar o tijolo de outro pavimento e somá-la no final, justamente porque eu sei quais elementos são de tijolo, porque ele tem especificado nele aquela dimensão 1B que dá essa característica para ele, que dita isso para ele. Então, a partir disso, eu consigo ter essa composição de dado também, né? E aí, assim, passando um pouco pela questão da documentação de volta, né, que eu comentei, então, assim, o fato desses elementos terem uma informação também, o que acontece? Muitas vezes a gente tem que fazer sobreposição de desenho na mão, né? Porque, por exemplo, planta de prefeitura, a gente quer aplicar uma situação que a gente não mostra os revestimentos, uma planta de preventivo de incêndio, a gente vai mostrar as paredes que têm resistência necessária com alguma cor diferente, a gente vai fazer alguma sobreposição e fazer um desenho diferente para representar isso. Só que tendo um modelo que você já tem essas especificações dadas, eu posso simplesmente aplicar um filtro de modelo e esse filtro me dá justamente essa listagem e essa legenda de cores. Eu posso ter o controle sobre isso também, porque esse material sabe que ele tem essa resistência. Ou eu posso vir para o projeto legal, aplicar um filtro de projeto legal e o modelo entender para mim que ele não quer mostrar as camadas, né? Ou então, projeto executivo, eu vou mostrar tudo com a cor correta e que eu desejo. E aí eu tenho todo esse controle sobre os elementos. Então, isso também é uma dimensão de informação, né? A dimensão 2D, a dimensão da apresentação do projeto. E aí, deixa eu ver o que faltou aqui. E aí, finalmente, também tem uma questão, que é a questão do nível... só falar aqui da questão da quantidade. Falei que ia dar o exemplo e acabei pulando aquela hora. Então, aqui, se eu estou planejando fazer um estudo de massa, né? Estou lançando uns ambientes. O que eu fiz aqui? Eu lancei um dormitório de 6 metros quadrados e eu adicionei, por exemplo, R$2.000 o metro quadrado, né? E aqui eu lancei o banheiro e o índice de custo do banheiro é um pouco maior, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma área de banheiro, se eu faço esse banheiro do mesmo tamanho do quarto, então, por índice, eu tenho que... Isso vai me custar um pouco mais caro, porque banheiro tende a ser mais caro por metro quadrado por questão de peça sanitária, revestimento, enfim, por outras questões. Então, essa questão de, poxa, eu vou deixar isso para ver depois, você ter um modelo com esse tipo de controle, com esse nível de detalhamento, desde o início, né, você já consegue trabalhar com algumas métricas e tendo um controle e uma noção do que está sendo tomado em termos de decisão, né. Então, por isso que eu citei aquele livro até, porque é uma coisa importante de saber, né, quanto que vale uma esquadria, quanto que vale uma parede, né, às vezes essa escolha dos materiais, dos revestimentos, logo no momento inicial, pode evitar uma frustração mais para o final do projeto também, né, porque aquilo vai acabar mudando e vai acabar não atingindo o resultado. E trabalhar dessa forma, por eu conhecer os dados dos elementos e conseguir cruzar os dados dos elementos com, por exemplo, property sets, né, com informações, eu consigo ter, por exemplo, essa dimensão do custo e aqui unida com a dimensão do tipo do ambiente, né, e eu posso ir cruzando todas essas informações até no momento que eu estou fazendo o estudo volumétrico, né. Então, a caixinha que eu estou fazendo ali, o próprio desenho, né, com recorte, enfim, qualquer coisa que eu queira fazer aqui, esse estudo volumétrico, esse estudo de massa, ele já me dá alguma informação, né. Então, assim, às vezes a gente vê, poxa, o modelo BIM é um modelo que tem que ter o vaso sanitário, ele tem que ter a torneirinha, ele tem que ter a maçaneta na porta. Não necessariamente, que daí é agora que eu vou entrar na questão do nível de detalhe. Então, eu posso entrar no nível de detalhe 100, que é um nível de detalhe básico, e ter um modelo já de informação no estudo preliminar, no estudo de massa. Então, nada impede que eu trabalhe justamente com manchas de áreas e já tenha essa informação, né? Então, eu posso ir ajustando aqui, entender esses valores, né? Poxa, o banheiro está ficando muito caro, vamos reduzir um pouco o banheiro para diminuir o custo final. Então, eu venho aqui, puxo e já trabalho em cima de uma coisa de uma informação mais realista, né? E aí, sobre o nível de detalhe, que é a última coisa que eu vou falar, é uma coisa que a gente tende a fazer também, né, com esse tipo de modelo, às vezes exagerar um pouco na questão da documentação, né?
exagerar um pouco no nível de detalhe. E aí existe uma convenção também, aqui eu até fiz isso com relação ao módulo, que é aí o assunto final da apresentação, que é justamente isso, né? A gente criou-se uma convenção também para o desenvolvimento de projeto em cima de metodologia BIM, que é justamente essa, de você ter níveis de representação mais simplificados, e às vezes uma representação em planta mais complexa ou não, uma representação de dado mais complexa, porque fatalmente, não é só na universidade, mas quando a gente está trabalhando também, nem sempre a gente tem também os computadores que a gente gostaria de ter para estar trabalhando com toda a liberdade, mas existe uma questão da geometria também que é muito forte, né? E a definição de modelo por si só, né, da palavra modelo, ela representa a simplificação da realidade, né? Então, quando você fala de modelo de informação da construção, seria a tradução literal aí para BIM, então você poderia estar modelando mais a informação do que o modelo em si, né? Então, aqui eu peguei o exemplo do vaso sanitário, o Instituto Americano de Arquitetos, eles têm um documento que ele é bem legal, assim, para entender isso no começo. Que ele fala justamente isso, né? Então, se a gente pudesse fazer um paralelo um pouco com as coisas, então é um nível de estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal executivo com camadas, e aí projeto de construção, detalhamento, aqui no caso uma parede de wood framing com parte a parte. Então, existe uma relação desse nível de detalhamento, que é LOD 100, 200, 300, 350, 400, para cada tipo de parte da construção, que é justamente para você ter uma métrica para não passar do nível de detalhamento conforme o tipo de fase que você está trabalhando e conforme o tipo de entrega que você tem também, né? Então, por exemplo, aqui uma estaca de fundação, no nível de detalhe mais complexo, ela tem o estribo, tem a armadura, tem o concreto, ela tem todos os elementos, né? No nível mais simples, ela vai ter, esses elementos vão ter só a representação geométrica, ou vai ter só uma linha de fato que indica que ela está ali. E aí, para modelo, a gente também tem essa situação, né? Então, o que a gente tem, o que acontece também? Aconteceu isso muito comigo no começo, né? Então, a gente está trabalhando ali, às vezes, com um módulo, né? Com um módulo pronto para fazer esse projeto. Só que, às vezes, para trabalhar isso, no nível de detalhe 300, que seria o detalhe mais complexo, é um pouco mais difícil de ter maleabilidade, né? Então, o ideal é que nas fases que são mais maleáveis, é interessante seguir simplesmente, por exemplo, uma malha, né? Então, no caso da modulação do objeto de fechamento, o que teria? A gente tem uma malha de 10 centímetros, né? Que ela não... Eu, por exemplo, não posso ter um ambiente com uma medida interna que seja múltiplo, que esse múltiplo se divida e eu tenha, por exemplo, que tem por exemplo, 130 centímetros, porque 130 centímetros vai dar um módulo de 60 mais um de 70, então eu não tenho um módulo de 70. Então eu tenho que caber dentro das dimensões que seja possível, né? Então eu tenho que seguir um gabarito. Mas nesse momento, eu não preciso necessariamente estar detalhando no LOD 300, porque isso vai ser muito oneroso para ficar trocando, né? Então eu coloco, aqui eu fiz um exemplo do que seria essa mesma parede em 3 níveis de detalhes distintos, né? Então, olhando em 3D, eu poderia ter essa aqui com a camada, né, de ar, dar uma simplificada um pouco mais nessa aqui. Eu tenho LOD 100 e 200, que acabam sendo um pouco mais parecidos, mas não significa que essa informação não possa representar essa mesma informação. Eu posso também dividir a área dessa parede e multiplicar por número de objetos numa fase inicial para ter a quantidade de módulos também sem ter muito trabalho, né? Porque daí tem a questão de quanto vale o trabalho também para modelar esses elementos, né? Então, o cuidado que eu tenho que ter inicialmente é justamente esse, né? E conforme eu vou evoluindo o projeto, esses elementos eles vão ganhando nível de detalhe a mais, né? Então, quando eu sei que é só uma parede, eu posso fazer uma parede com material genérico que ela não me diz nada, que ela me diz só a área que ela tem. E, posteriormente, eu posso trocar ela por uma parede com, por exemplo, reboco, parede com azulejo, e ir dando esse detalhamento conforme o projeto vai acontecendo, né? E aí a mesma coisa para o vaso sanitário aqui, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, né? Então eu posso ter, no momento, a gente chama de LOD zero também às vezes,
eu posso ter simplesmente um cubinho que ele me diz que há uma necessidade de ter uma bacia sanitária no ambiente. Porque como os meus elementos guardam uma relação, eu posso gerar uma lista depois e saber que eu já tenho que ter uma bacia sanitária nesse sanitário, mas eu não sei ainda, como eu estou fazendo um estudo preliminar, um estudo só de só um diagrama, eu não sei ainda em qual parede ela está. E aí, posteriormente, eu posso ir evoluindo isso, né? Colocar ela em algum lugar, de fato, detalhar ela, escolher o fabricante e fazer a dimensão corretinha, né, do desenho conforme é especificado, né? E outra questão também, que eu falei da geometria do computador não aguentar, é um pouco isso também. Então, assim, eu tendo a trabalhar, por mais que seja muito legal desenhar as coisas bonitinho, enxergar tudo certinho, eu costumo trabalhar no LOD mínimo possível, justamente para isso aqui não pesar suficientemente para se tornar impraticável de trabalhar no computador, né? O computador não ficar querendo decolar e a coisa não girar e não funcionar, né? Então, vamos imaginar, é mais ou menos nessa lógica, né? Então, você tem o nível 0, que ele não mostra as dimensões. O nível 100, ele já mostra dimensões aproximadas do objeto, né? O nível 200, ele tem a dimensão exata do objeto, mas não tem a representação precisa, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse abaulamento da caixa de descarga, aqui eu tenho só a representação do limite do espaço que ela ocupa, e isso vai evoluindo até o nível de chegar, por exemplo, a ter o botão na posição correta, as entradas e saídas de água, enfim. Você vai chegando no nível de detalhe maior, né? E aí essa é uma forma de representar também, né? Então, conforme você vai evoluindo o projeto, você vai tendo um nível de detalhe maior, ou também tem uma metodologia britânica que eles lidam com uma informação que chama LOI, que eles chamam de Level of Information. Então, até para ficar mais leve ainda, eles costumam pegar, às vezes, o objeto LOD 200, que é mais leve, e aí, de fato, nesse objeto, colocar a informação, deixar a informação detalhada com fabricante, modelo, todos esses dados necessários, e colar tudo isso no objeto. E por que isso? Porque muitas vezes também, por exemplo, em obra, eu não preciso ter a representação perfeita do elemento. Né? No caso do vaso sanitário, eu tendo simplesmente o eixo de locação dele no banheiro, para mim já é suficiente. Né? Se eu tivesse essa situação aqui também para a obra, dependendo com uma legenda, isso aqui para efeito de planta de obra também poderia ser suficiente. Né? Eu ter que essa aqui é a bacia XYZ do fabricante tal, isso com uma legenda e com uma lista de execução ao lado da prancha, para mim também já é suficiente. Então, às vezes eu não preciso gastar tanto tempo também com essa questão da informação geométrica, né? E é justamente nisso que eu queria chegar para falar finalmente do módulo ali. Então, assim, como é uma coisa complexa, né? Idealmente, a gente trabalhar com metodologia, uma coisa que eu faço também no dia a dia, uma metodologia que eu sigo, é fazer, de fato, trabalhar com as dimensões reais, né, mas trabalhar com uma parede mais simplificada, né, então eu vou trabalhar aqui com, vamos supor, vou fazer um espaço de 270, vou fazer a parede de cima, e tentando sempre cuidar para isso estar nas medidas possíveis, né, do módulo. Então, vou jogar aqui aí, vou jogar 200, e aí, beleza. E o que eu vou fazer? Fiz o estudo, terminei, agora sim eu vou tentar achar essa modulação e fazer o detalhamento. Né? Então, agora vou elevar o nível de detalhe do projeto. E aí aqui, aí que eu tô vendo já que já teve um probleminha. Aí eu vou fazendo os ajustes finos, porque se eu fosse tentar fazer o projeto em LOD 300 detalhado desde o início, eu teria muito mais trabalho para definir os ambientes e para trabalhar com os elementos. Então, aquela ideia de falar que, poxa, vou trabalhar em BIM, eu tenho que saber tudo desde o começo, não é tão verdade, sabe? Então, eu posso fazer isso em fases distintas, né? E ir fazendo esses ajustes, né? Então, por exemplo, aqui,
Vou fazer um ajuste de dimensão para caber aqui. Vou jogar esse módulo para cá, fazer um ajuste. E aí, posteriormente, eu posso ir simplesmente detalhando esse elemento. Então, eu tenho aqui as paredes originais, né, LOD 100, e aí em cima delas eu vou trabalhando com esses objetos, né. E aí, o que é outro detalhe importante também de um objeto BIM? Como eu tenho aqui uma premissa, ele tem sempre entre 50 e 60, eu posso parametrizar ele, eu tenho uma restrição, que as medidas dele são restritas aí conforme, vou dizer, fabricante ali, é uma premissa do fabricante que ele tem entre 50 e 60, né? Então, por mais que eu tente alterar ele, como ele é um objeto inteligente, ele sabe que ele não vai poder passar da altura que eu preciso, né? Então, eu posso pegar todos aqui, selecioná-los e, posteriormente, puxar eles, né? Eu vou trazer eles para cima, mas eles não vão passar de 60 centímetros de altura, né? E aí eu vou replicando e fazendo o detalhamento e abrindo os panos, né? E aí, assim, é um processo manual, por quê? Porque muitas vezes as ferramentas, elas dão conta de situações mais básicas. E, eventualmente, situações de LOD 300 e de níveis de detalhe de montante, de perfil, essas coisas são feitas muitas vezes com trabalhos manuais, porque são situações bem específicas que dependem de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, aqui, o computador não teria como saber se eu quero um módulo de 50 no meio ou no canto. Então, aqui eu tenho que vir e, às vezes, fazer um ajuste, tomar uma decisão em cima disso. Então, geralmente, a parte de LOD 300, que é o nível de detalhe final, muitas vezes ela é feita manualmente para diversos elementos, né? E aí sim que eu vou ter, de fato, a representação fidedigna dos elementos, né? Então, eu venho aqui e tenho a representação dos módulos, né? E aí, da mesma forma que eu coloquei um rótulo de altura e largura aqui, eu posso também dizer que esse objeto, eu consigo chegar aqui e colocar, por exemplo, inserir texto automático, vamos ver a altura e largura, não. Opa. Vou colocar aqui, objeto. Então, também, esse objeto, ele sabe que ele sabe me dizer qual que é a dimensão que eu estou trabalhando, né? Então, além de ele ter a representação física, ele tem a inteligência do dado também, então essa é uma dimensão de inteligência. Se eu for aqui no 3D e mudar a altura dele, tá, 50, quando eu for na planta, ele sabe também que ele tem 50, né? E aí a coisa começa a ficar mais interessante também. Eu falei na questão das decisões de custo. Eu posso simplesmente gerar uma tabela, vir aqui, vou colocar aqui, vou colocar um layer arc, vou substituir eles, e aí eu consigo justamente jogar eles aqui para painéis, consigo fazer uma listagem, ID, TO, painéis, fechamento. Gerar um esquema de elementos, compõe. Aí começa aquela questão da inteligência que eu falei para vocês, né? Então, eu tenho objetos, que são os objetos de detalhamento, que estão no vegetal que é o layer arc painéis. Então, eu consigo pegar somente os objetos que estão naquele layer, né? E aí aqui, ó, eu consigo pegar a altura, comprimento, e aí eu vou falar ali de quantidade, por exemplo. Então, eu tenho comprimento, altura e quantidade. Aí eu consigo abrir uma tabela que justamente vai me dar a soma desses painéis e eu consigo tomar uma decisão em cima disso aqui também. Então, a importância do modelo também se dá muito em cima disso, né? Então, eu tenho a representação de planta correta
Posso cotar aqui, posso fazer as alterações, isso vai estar respondendo corretamente. E aqui, ó, na questão da tabela, né? Então eu tenho 19 painéis de 60 por 60. Seleciona para mim quais que são. Então eu posso vir aqui também e fazer uma análise também do meu modelo e saber aonde que estão esses painéis, né? E aí, por exemplo, estou aqui com 19 painéis de 60 e 13 de 50 de largura. Eu posso simplesmente vir aqui, a partir do momento que eu alterar, eu vou estar com 10 e 22. Mudou a minha relação. Eu passei o painel daqui para cá e eu já sei qual que é a relação. E aí eu poderia adicionar aqui também uma dimensão custo, multiplicar esse valor e ter a somatória do valor dessa casinha. Então, por exemplo, se eu estou muito apertado ali, eu estou fazendo um estudo tentando fechar a conta, eu posso estar trabalhando dessa forma também e posso estar trazendo a tomada de decisão para mim, né? E aí posso adicionar as peças, por exemplo, das esquadrias, né? Eu fiz uma esquadria solta só para exemplificar, né? Então eu trago aqui também, vou detalhar, vou esticar esse elemento aqui. Aí eu vou fazer o pano de cima, fazer o fechamento. Aí depois a gente já volta na tabela para ver o que virou. Coloquei aqui, então essa última fiada não ficou certo, então eu posso vir aqui e ajustar esses painéis. Eu posso pegar uma igual a essa aqui de baixo e jogar ali para cima, né? Então, eu venho aqui e faço o fechamento. E aí fecho com laje, posso pegar e adicionar, por exemplo, adicionar um pilar de madeira aqui no canto, enfim. E aí fazendo o detalhamento necessário em cima de uma coisa que eu comecei simplificada, né? E aí a ideia é justamente provocar um pouco em cima dessa situação aqui, né? Que aí aqui eu tenho qual o painel, qual a quantidade, onde que eles estão, qual a relação, e eu posso pegar também e fazer uma documentação de construção mesmo. Eu posso simplesmente vir aqui na elevação também e diminuir um pouco esse escala, vai ficar melhor. Eu posso vir aqui nos painéis e ele vai marcando para mim qual que é a tipologia de painel também, para fazer um detalhamento construtivo, né? E se eu pego isso aqui, por exemplo, e diminuo, né, essa lateral, vai saber também que eu mudei a dimensão e esse rótulo está associado a uma informação de verdade, vai ser alterado a quantidade, né, e a elevação, justamente. Então, não é só uma questão de ordem de desenho, né? Deixa eu só colocar um fundo opaco. Então, também esse objeto ele sabe a dimensão dele, ele sabe em qual pavimento ele está, né? Então, vou colocar aqui na tabela pavimento. De origem. Então, ele sabe, por exemplo, que esses daqui são os módulos do pavimento térreo. Aí, vamos supor que eu fizesse um mezanino ali também. Vou jogar aqui só para identificar melhor também. Vou copiar isso aqui, colar. Vou jogar no novo pavimento. Só pegar isso aqui. E vincular com o piso de cima. Então, também, quando eu for na minha tabela, eu tenho elementos do pavimento térreo e elementos do pavimento de cima, né? Aí eu fui lá, pavimento e meio, eu vou deletar uma parte de cima. E eu começo a ter essas separações, né? Total de painéis, eu posso ir somando, eu posso ir criando, enfim, posso ir criando N relações aí entre 96 painéis na minha construção toda. Tem um custo médio ali X, eu vou multiplicar e eu consigo ter esse controle. Então, a relação principal é em cima dessa questão de inteligência aí dos elementos, né? Enfim. Do lado e na tabela final, que aí eu posso adicionar a prancha, né, a questão do detalhe construtivo. Então eu não preciso mais ficar
contando esses elementos e me preocupando com essa informação. Então, eu posso estar mais preocupado com desenho e detalhamento, e essa parte de dizer, por exemplo, se eu tivesse desenhado de uma outra forma, eu teria que estar contando cada um e medindo cada um para saber quem que é de 60 e quem que é de 50, né? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu tenho tudo vinculado e tudo agregado, né? Aqui eu poderia fazer uma relação também de multiplicar aqui, eu acabei não criando uma propriedade, mas eu poderia multiplicar, eu poderia dar a área desses painéis, né? Então, vamos supor que eu estivesse fazendo um cálculo por área, então que esse método construtivo custe x por metro quadrado, aqui eu poderia ter o custo por metro quadrado também. Mas dependendo do momento, eu já poderia ter esse custo também modelando com uma parede normal, porque uma parede normal também me dá essa área em metro quadrado, e eu também já poderia ter esse custo construtivo logo no começo para tomar uma decisão, e de repente nem passar um tempo fazendo esse detalhamento dos painéis mesmo, porque é muito mais fácil eu fazer isso aqui, né? Trabalhar em cima de um elemento mais rápido do que, de fato, fazer um detalhamento com objetos LOD 300. Então, o nível de detalhe também representa um pouco o trabalho que você vai ter para desenhar esses elementos. E acho que é isso. Pessoal? Beleza, Vitor. Legal, eu acho que podia abrir para perguntas agora, né? Eu acho que sim. Você pode explicar de volta? Eu não sei se tem chat. Não. Eu tô vendo a minha tela só, não tô conseguindo ver o chat, mas se puder ler o chat, daí eu... Não tem não, eu fui ver só para saber se tinha alguém na fila. Você pode explicar de volta como que você fez essa mudança do 200 para o 300? Tipo, você pode modelar no 200 e daí depois você atribui a ele a parede 300? É isso? Então, eu não entendi muito bem. Isso é um pouco confuso mesmo, conforme o tipo de elemento, tá? Foi uma pergunta boa. Então, por exemplo, no caso do vaso sanitário, eu posso, de fato, importar o objeto do fabricante, né? Então, eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu estou colocando a DECA aqui fácil. Eu tenho os objetos, de fato, com a dimensão perfeita, né? Eu posso colocar ali, por exemplo, o chuveiro de teto certinho, ou eu posso simplesmente colocar o quadradinho e colocar a informação. Vai depender do nível de processo de entrega, isso aqui não vai fazer diferença, porque de qualquer forma, eu vou ter que isso aqui é um chuveiro da DECA de teto, com 6 litros por minuto de vazão. Então, isso aqui vão representar a mesma coisa em termos de informação. Então, dependendo da questão orçamentária, de levantamento de dados, não faz diferença estar o cubo ou estar o elemento. A questão do LOD 300 em si é que, assim, existe a possibilidade dos elementos estarem sobrepostos, inclusive. Porque, às vezes, você precisa da parede como um macro, como uma informação global, né? Que é essa aqui, que é a parede básica em si, e você tem as camadas. O próprio software, quando você trabalha com reboco, tijolo, enfim, com camadas nas paredes, quando você faz a exportação, ele guarda a parede mãe ainda, e ele guarda as partes das paredes. Então, existe uma sobreposição das paredes, porque você tem a parede total, que ele te diz qual que é a área, e a parede detalhada, você tem as partes detalhadas da parede também. E quando você trabalha com um sistema construtivo, como, por exemplo, o wood framing, você costuma desenhar